Olá, continuando os nossos vídeos sobre governo. Esse tema é muito abundante e ele é muito profundo. Nós falamos aqui já em 2 vídeos sobre esse tema e poderíamos falar diversas vezes em vários outros vídeos, você que está acompanhando a gente. Mas a questão do governo, ela é fundamental porque fala da instituição de uma liderança, e essa liderança ela está dividida basicamente em 3 níveis. Eu falei sobre governar a si mesmo, por exemplo. Passa por 3 níveis de governar a si mesmo. Não tem como governar a mim mesmo se eu não seguir esse princípio. Primeiro, meu espírito tem que ser governado. O espírito que está em mim, porque somos espírito, alma e corpo, precisa ser governado. Não há como governar o meu espírito de uma forma saudável, certo? Se não for através do Espírito Santo de Deus. Então, meu espírito sendo governado, ele vai governar a minha alma. A minha alma é dividida em 3 partes: mente, vontade e sentimento. Olha só que interessante. Sendo assim, quando esse governo de mim mesmo começa a acontecer, ok? E o meu espírito é governado, ou seja, esse espírito vai governar sobre a minha mente, sobre a minha vontade e sobre o meu sentimento, que se resume à alma. Ou seja, governando sobre a minha mente é aquela que vai governar o meu corpo. Automaticamente, as minhas vontades serão outras, certo? E meus sentimentos serão outros. Se não for assim, eu não vou conseguir cumprir, né, basicamente, o que está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que fala praticamente sobre, né, todas as regras, diretrizes, certo? E também princípios estabelecidos dentro do reino de Deus. Se você ler Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver a constituição do reino de Deus ali. Porque ali não fala sobre salvação. Quando o texto Mateus capítulo 5, por exemplo, fala sobre pobre de espírito, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, não está falando de pobreza física, pobreza financeira, nem pobre de espírito. Qual é o espírito pobre? Aquele que ainda não está, aquele que ainda não está, como falar, preenchido, aquele que ainda não está satisfeito com tudo aquilo que o mundo espiritual, tudo aquilo que o reino espiritual de Deus pode oferecer. Mesmo que esse reino espiritual esteja oferecendo muito, ele se considera pobre de espírito porque quer mais de Deus. Entendeu? Então não é o pobre de dinheiro. Mateus capítulo 5, que fala bem-aventurado pobre de espírito, nunca foi relacionado a pobre financeiro, mas fala do pobre de espírito, aquele que Deus está dando, mas ele considera pobre, tão pobre que ele quer buscar e quer mais de Deus. Então nós precisamos entender isso. Isso é algo fundamental para que nós possamos compreender essa questão do governo de Deus. Então, quando a gente entende isso aí, essa questão, né, basicamente se torna mais fácil a gente trabalhar e buscar por esse governo. Então, governar a si mesmo é um passo importante. Se você governar a si mesmo, você com certeza governará sobre tudo que acontece. Uma pessoa que governa a si mesmo, ela medirá suas atitudes em determinadas situações. Em determinadas situações que qualquer outra pessoa pode se apavorar, né, se desesperar, quem governa a si mesmo já não vai se desesperar, vai agir de cabeça fria, vai agir com a mente saudável, ok? Porque domina os seus sentimentos, domina as suas emoções, domina aquilo que pode predominar num momento de crise, ok? Então, quando uma pessoa em um momento de crise ela toma decisões precipitadas, né, e vem a prejudicar mais do que ajudar no momento da crise, é uma pessoa que ainda não aprendeu o que é o princípio, tá, de governar a si mesmo. Basicamente isso está ligado ao domínio próprio, ok? É isso, tá? Então nós precisamos entender isso. Quando eu falei no outro vídeo sobre governar sobre si mesmo primeiro, para poder governar sobre territórios, sobre ambientes, sobre lugares. Essa questão de ambiente é muito importante. Quando você está num processo de evolução para poder aprender a governar sobre si mesmo, a governar sobre ambientes, você precisa, isso aqui parece até meio contraditório, você precisa mudar de ambiente, tá? A mudança de ambiente e a mudança de conexões vai te ajudar a estabelecer, né,
uma força de governo sobre você, para que amanhã ou depois você possa já governar sobre qualquer tipo de lugar. Por quê? Porque no princípio você não tem estrutura para isso, e você vai ter que mudar de ambientes e mudar de conexões, para que você se aprimore, para que você se fortaleça, para que você consiga exercer esse papel de governar sobre si mesmo, para poder aí sim você governar sobre lugares, sobre territórios. Basicamente foi essa lição que Deus deu para o povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito para uma terra que emanava leite e mel, a ideia de Deus não era pôr uma terra abençoada, até porque Jericó estava sob maldição. Qual era a ideia de Deus para Abraão? Qual é a ideia de Deus para o povo de Israel? Eu vou colocar vocês numa terra que está sob maldição, e é vocês que vão abençoar essa terra, ou seja, dominar sobre territórios, dominar sobre ambientes. A princípio, Deus deu ordem para Abraão sair de determinados lugares. Ele saiu, mas também deu ordem para Abraão ir para um outro lugar. E esse outro lugar, Abraão não iria lá para receber essa bênção, mas ia para abençoar o lugar. Agora, você precisa buscar essa condição. Talvez hoje você não esteja nessa condição de abençoar lugares, mas busque esse equilíbrio, busque essa experiência com Deus, busque no Senhor se preparar nos 3 níveis para que você possa governar sobre ambientes e sobre territórios. Deus abençoe, fique com Deus, um abraço.